A humanidade do futuro foi atacada por uma raça de alienígenas chamados Fórmicos. Eles estavam tentando colonizar a Terra e desencadearam uma guerra que acabou resultando na morte de dezenas de milhões de pessoas. Na tentativa de defender a civilização humana, alguns dos maiores comandantes da raça humana se sacrificaram para poder repelir o exército de invasores. Só que para se preparar para o que ia vir ainda, um novo ataque, as crianças acabaram sendo treinadas desde muito jovens para se tornarem comandantes militares. Ender Wiggin era um dos recrutas ali, desse programa de treinamento, e o Coronel Graff, depois de muitas horas de observação, acreditava que esse menino era um espécime perfeito para o comando militar. Ender se destacava nas simulações militares, vencendo seus colegas com muita facilidade e demonstrando uma humildade muito rara para alguém da sua idade. Quando um dos seus colegas tentou intimidar ele por ter perdido e tudo mais, Ender rapidamente derrubou ele e continua a chutá-lo. No entanto, ele não age por vingança, mas sim para estrategicamente dissuadir os outros a lutarem com ele no futuro. O Coronel Graff ele assiste essas cenas pelas câmeras e sorri. Ele reconhece o potencial do garoto. Ao voltar para casa, Ender se sente culpado por ter atacado outro estudante, mas a sua irmã, Valentin, tranquiliza ele, dizendo que ele fez a coisa certa, porque evitou ataques futuros. Seu irmão Peter entra na sala então e começa a provocar ele sob o pretexto de jogar um jogo, e se descobre que tanto Peter quanto Valentin também foram cadetes antes, mas falharam no processo de seleção. Peter por ser excessivamente agressivo e Valentin por ser muito compassiva. Mais tarde, o Coronel Graff e o Major Anderson, um psiquiatra militar, visitam Ender em sua casa. Depois afirmam a sua genialidade estratégica pela conversa e tudo mais, e o Graff informa ao menino que ele foi aceito na escola de combate, que é uma academia militar destinada a preparar soldados para enfrentar os Fórmicos. Ender embarca em um foguete junto com outras crianças selecionadas e durante a decolagem eles experimentam a gravidade zero pela primeira vez. A perspectiva única ali do Ender sobre a ausência de peso impressiona o coronel, mas acaba isolando ele dos outros cadetes. Ao chegarem na estação de treinamento, os recrutas disputam o melhor lugar para poder dormir. Ender aceita humildemente a cama mais próxima da entrada, mesmo sendo uma escolha um pouco desejada pelos outros. E durante uma palestra, os outros alunos assistem à imagem de última grande batalha ali contra os Fórmicos, onde o lendário comandante Mazer Hackerham destruiu a nave de guerra inimiga, se sacrificando no processo. Enquanto todos aplaudiam a vitória, Ender se mantinha em silêncio. Ele analisou aquela filmagem com mais atenção do que os demais. O Coronel Graff levou os recrutas para a sala de treinamento, em gravidade zero, e pediu para o Ender entrar primeiro. No início, o menino sentiu medo, mas rapidinho ele se adaptou ao ambiente e saltou em direção ao centro da sala. Outro cadete, Ben, também demonstrou habilidades semelhantes, e os dois começaram a testar as armas de treinamento que paralisavam nos trajes atingidos. O coronel explicou que em breve as equipes começariam a competir entre si em batalhas simuladas. Os pontos eram concedidos ao atingir os adversários com as armas, só que a vitória absoluta era garantida se um dos cadetes conseguisse atravessar o portão da equipe adversária. Ender continuou seu treinamento, aprimorando as suas habilidades em diversas disciplinas, como física e combate. No entanto, a sua maior dificuldade era entender os invasores alienígenas. Ninguém compreendia completamente os padrões de voo dos Fórmicos ou como exatamente Mazer Hackerham conseguiu destruir toda a frota inimiga. Ele escrevia e-mails para sua irmã Valentine, mas nunca recebia respostas. Suspeitando de que as mensagens estavam sendo bloqueadas de alguma forma, ele questionou o Coronel Graff, que confirmou a interferência, alegando que isso é pro bem do próprio Ender. Frustrado, ele continuou a questionar o sargento sobre a situação, mas acabou sendo punido por desafiar as autoridades. Essa atitude irritou o sargento, só que também fez com que o Ender ganhasse o respeito dos seus colegas, que admiravam a sua coragem por enfrentar o que eles consideravam uma tirania. Aos poucos, o seu comportamento sincero e a sua disposição para a luta, pelo que era certo, começaram a inspirar os outros, que passaram a se reunir com ele na mesa, antes de dormir. Antes de descansar, Ender jogava um videogame de treinamento, onde ele assumia o papel de um rato e precisava escolher entre beber 2 taças de vinho, e o mestre do jogo diz ao Ender que um dos 2 cálices estava envenenado e o outro não. No entanto, não importa quantas vezes ele escolha diferentes opções, ele sempre acaba sendo envenenado. O Major Anderson assiste a cena do lado do Coronel Graff e explica que o jogo é um reflexo do estado de espírito do jogador. Ela quer observar como o Ender vai lidar com essa frustração. E percebendo que esse jogo estava manipulado, o Ender tomou a decisão inesperada. Ele escolheu a opção que não foi dada para ele, que era matar o mestre do jogo. A atitude dele surpreendeu o Anderson, porque ninguém jamais tinha pensado nisso antes. O Coronel Graff, por outro lado, ele fica extremamente satisfeito ali e imediatamente promove Ender para integrar a equipe sênior chamada Salamandras.
Seguindo a linha verde, né, que leva ele até uma nova equipe, Ender conhece Petra, a única garota do grupo. Ela imediatamente simpatiza com ele. O líder da equipe, Bonzo, ele aparece e reclama da chegada de um novo recruta. Ele trata Ender com desdém, né, e ordena que ele fique fora dos jogos da equipe, porque acredita que o menino é só um farto. Petra discorda dessa discussão aí e tudo mais, e acaba no final que ela decide treinar Ender por conta própria. Ela leva ele até a sala de treinamento e ensina táticas para usar com as suas armas. Conforme eles treinam juntos, a sua amizade se fortalece. Só que quando eles retornam, Bonzo fica furioso ao descobrir que eles estavam treinando. Ele proíbe Ender de praticar com qualquer outro membro da equipe. Determinado a melhorar suas habilidades, Ender então confronta Bonzo em particular e exige permissão para treinar. Ele argumenta que ao se tornar um soldado mais competente, poderá ser facilmente negociado com outra equipe. Para preservar o orgulho de Bonzo, Ender sugere que ele anuncie a decisão na manhã seguinte. Isso como se fosse uma escolha sua. Bonzo, relutante, cede, mas avisa ao Ender que nunca mais deve envergonhar ele na frente dos outros. Na manhã seguinte, antes da batalha contra outra equipe, os salamandras entram na sala de combate e assumem as suas posições. Ender, por ordem de Bonzo, deve ficar para trás. Petra avança junto com dois companheiros de equipe, mas são atingidos pelos disparos adversários e ficam paralisados. A menina é empurrada para longe pelo impacto. Analisando rapidamente o campo de batalha, o Ender toma uma decisão ousada. Ele se lança na direção de Petra para segurar no ar e, desobedecendo às ordens de Bonzo, ele pede que Petra empurre em direção ao inimigo enquanto finge estar morto. E se aproveitando dessa distração, ele consegue atravessar a área adversária e começa a atirar nos inimigos sob o olhar surpreso do Coronel Graff. Ender acaba sendo atingido, mas vence a partida ao eliminar a maioria da equipe adversária. Mais tarde, enquanto treinava com Petra no combate corpo a corpo, Bonzo, furioso, soca Ender e ameaça matar ele caso ele volte a desobedecer. A agressão impede Ender de dormir naquela noite, e ele decide jogar a simulação mais uma vez. Dessa vez, no jogo, o rato entra num novo reino depois de matar o mestre do jogo. No caminho, ele encontra uma criatura alienígena. Para sua surpresa, ela se transforma numa imagem da sua irmã e começa a se aproximar dele. A interação entre os dois ali é do nada interrompida quando os asteroides colidem com o solo e Valentine corre em direção ao castelo em ruínas. Daí o Ender segue ela. Assim que ele entra no prédio, o rato se transforma em Ender e ele vê como um orbe no centro, com a irmã Valentine dentro desse orbe. De repente, o tapete se transforma em uma cobra gigante que ataca Ender. Ele a derruba no chão e continua a golpear ela até matá-la. Ao se virar, ele olha o orbe novamente e ele vê o seu irmão, o Peter, que parabeniza ele por se tornar um assassino. O Coronel Graff está só observando aquilo ali, todos os dados do jogo. Ele começa a questionar como que o sistema pode gerar essas imagens. E o psiquiatra Anderson explica que elas são manifestadas das emoções do Ender e refletem o seu conflito interno. Preocupado com o impacto psicológico do jogo sobre o menino, Graff exige que Anderson apague tudo. Ao mesmo tempo, o coronel recebe um relatório alarmante. Os batedores humanos próximos ao planeta dos Formix, eles detectaram um aumento significativo no número das tropas alienígenas. Convencidos de que o tempo estava se esgotando, Graff decide promover Ender a um comandante da sua própria equipe, onde ele não receberá mais ordens, mas vai liderar todo mundo. Quando chegou na nova sede, Ender encontra muitos dos seus antigos companheiros de equipe. Ele os reúne e dá uma liberdade para fazer algumas perguntas e sugerir melhores estratégias. Depois, ele inicia um treinamento intensivo, cujo progresso logo chama a atenção do coronel e do Major Anderson. Para testar suas habilidades do grupo, os oficiais colocam ele numa competição especial. Ender, então, acorda na sua equipe e informa sobre a próxima batalha. Dessa vez, terão que enfrentar duas equipes ao mesmo tempo, Salamandra e Leopardo. Ao chegarem no campo de batalha, eles percebem que as portas já estão abertas, algo que nunca tinha acontecido antes. Suspeitando de uma emboscada, Ender usa um dos seus companheiros como escudo e protege Petra enquanto avança. Ele, então, amarra bem em uma corda e lança por cima da barricada para poder observar a formação inimiga. Mesmo depois de sofrer vários golpes, Ender descobre o padrão de defesa dos adversários e elabora um plano para superar eles. A sua equipe se agrupa, formando uma esfera e avança em direção ao portão inimigo, utilizando os impulsos dos colegas para mudar de direção. Rapidamente, o objetivo é protegido por um dos membros com corpos dos demais ali até que eles consigam atravessar a entrada adversária. A equipe inimiga dispara furiosamente, mas não consegue impedir o avanço do Ender e dos seus companheiros. Eventualmente, eles atravessam o portão e vencem a partida. Todos comemoram, exceto Bonzo, que observa a cena com desgosto e humilhação. Mais tarde, quando Ender toma banho, Bonzo o confronta, furioso por ter perdido a batalha. Ele tenta iniciar uma luta, mas Ender tenta resolver o conflito sem violência. Só que o Bonzo se recusa a recuar e ataca ele, forçando o garoto a se defender. Ender empurra ele com força, fazendo com que Bonzo bata a cabeça na plataforma e desmaie. Desesperado, Ender corre para ajudar ele, mas o dano já está feito. Os médicos tentam operar Bonzo, mas as suas chances de sobreviver são mínimas. Ender se sente culpado pelo ocorrido, mas percebe que o Coronel Graff não demonstra nenhuma preocupação.
Devastado, o Ender pede para voltar para a Terra e reparar as suas ações. Só que o coronel recusa. Ele afirma que os militares agora são donos da sua vida. Percebendo que Graff se importa apenas com os resultados da batalha e nada mais, o Ender se recusa a continuar jogando. Sem outra opção, o coronel decide recorrer a Valentine para convencer ele a retornar. Inicialmente hesitante, Valentine questiona os métodos de Graff. No entanto, ele a convence de que tudo que eles estão fazendo é para garantir um futuro da humanidade. Quando Valentine e Ender finalmente se reencontram, ela abraça ele imediatamente. Eles vão até um lago onde Ender confessa que não pode mais lutar contra os alienígenas. Ele sempre venceu seus inimigos porque aprendeu a entender como eles pensam, mas isso também fez ele desenvolver compaixão por eles. Valentine chora enquanto diz ao Ender que ele precisa voltar e tentar mais uma vez. Se ele desistir, todos os outros vão acabar morrendo também. Diante disso, o Ender decide retornar com o coronel, mas exige que tenha permissão para se comunicar com a sua família no futuro. Durante a viagem, percebendo que eles passaram direto para a escola de combate, ele questiona para onde eles estão indo e o coronel responde que o seu destino agora é muito mais distante do que qualquer outro lugar que ele já esteve antes. Eles então chegam à base de comando, localizada próximo ao planeta natal dos Fórmicos. Então, eles vão lá no complexo subterrâneo e o coronel explica que os humanos tomaram aquele lugar dos alienígenas 27 anos depois do ataque inicial. Todos os Fórmicos fugiram de lá e agora estão confinados no seu planeta natal, sob vigilância humana. Ender pergunta o porquê que eles atacam os alienígenas se eles já estão sob controle, e o coronel responde com a mesma lógica que o Ender usou para continuar chutando o aluno caído na luta anterior. Eles devem atacar agora para poder impedir qualquer guerra futura. Na manhã seguinte, Ender acorda e olha pela janela, sentindo uma sensação esquisita, como se algo chamasse ele à distância. Quando ele se vira, era imediatamente atacado por um homem cheio de tatuagens que prende ele na cama. O homem se apresenta como novo instrutor e avisa que a partir de agora, Ender será responsável por elaborar estratégias contra o inimigo em todas as futuras simulações. Ender logo descobre que esse homem é ninguém menos do que Mazer Rackenham, o lendário comandante que ele idolatrava. Mazer, ele mostra que a versão completa dos registros da sua batalha anos atrás, e ele revela que destruiu a nave-mãe que controlava os alienígenas, garantindo a vitória no final da humanidade. O governo, no entanto, quis esconder essa informação, fingindo a morte do Mazer e alterando as gravações da batalha. O Mazer, então, leva o Ender ali para a sala da simulação, aonde ele surpreende quando viu os comandantes de equipe mais próximos ali, e eles ajudariam ele a comandar as tropas enquanto ele treinava para se tornar o líder supremo da frota humana. O instrutor então apresenta a Ender as armas mais poderosas da humanidade, um canhão gigantesco chamado MD-500, capaz de causar destruição em massa, e Petra acaba sendo designada para operar essa arma aí, recebendo treinamento para disparar sob o comando dele. Durante um dos treinamentos, o Ender comanda sua frota para atacar os alienígenas num planeta distante, aonde parecem estar coletando água dos anéis ali para obter recursos. Ele instrui Petra a permanecer na retaguarda enquanto ordena que vários drones ataquem os alienígenas por cima. Só que esse é só um truque. Enquanto os inimigos se concentram nos drones, Ender manobra os canhões para poder atacar eles por baixo, destruindo a sua frota completamente. E a equipe comemora a vitória. Com o tempo, o Ender passa inúmeras simulações que se tornam cada vez mais realistas e mais difíceis. Ele começa a sofrer com falta de sono, consequentemente comete erros, e em uma das suas batalhas, ele tenta controlar todas as unidades ao mesmo tempo, sem delegar responsabilidades. Acaba permitindo a destruição completa da sua subunidade. Mazer fica furioso com Ender por cometer erros tão descuidados e alerta ele de que em uma batalha real ele não poderia se dar o luxo de sofrer esse tipo de perda. O coronel Graff intervém e aconselha Ender a confiar mais na sua equipe. Ele então informa que no dia seguinte será realizada uma última simulação, que determinará se ele realmente está pronto para a batalha real. À noite, Ender começa a questionar sua própria capacidade de lutar. Ele não tem certeza se ele pode tomar decisões corretas quando se trata de escolher entre a vida e a morte. No dia seguinte, ele entra na sala de simulação e se prepara para a batalha final. Enquanto todos os líderes militares observam os resultados, ao se aproximarem do planeta alienígena, algo estranho acontece. Todas as naves inimigas convergem num único ponto, mas não atacam eles. Ender acha esse comportamento um pouco suspeito, mas decide ignorar ele. Ele então envia o grupo de drones para poder atacar os Fórmicos. Só que os alienígenas defendem a sua frota formando um enxame e rapidamente destroem o grupo enviado. Isso, porém, fazia parte do plano do Ender. Ele usou o ataque inicial como distração para atrair as forças inimigas, enquanto ele aproveitava a oportunidade para carregar suas armas definitivas. E em seguida ele dispara, exterminando todos os inimigos com um único ataque. A batalha, no entanto, ainda não acabou. Mais alienígenas começam a emergir do planeta para atacar os humanos. O Ender rapidamente ordena que todos os drones cerquem e protejam o canhão gigante, mesmo que isso signifique sacrificar todas as outras frotas. Enquanto eles estavam se aproximando do planeta, Ender instrui Petra a preparar o canhão para um disparo direto contra a superfície. Seu plano era destruir as rainhas alienígenas e aí eliminar assim toda a espécie de uma vez só.
O drone então avança, perfurando o enxame de lutadores alienígenas, abrindo caminho para o canhão disparar. Ender deu a ordem, Petra atira e a explosão na superfície do planeta desencadeia uma reação absurda, transformando todo o mar em chamas e exterminando toda a vida ali presente. A equipe comemora a vitória, aplaudindo os líderes militares, só que o Ender percebe algo estranho. Os oficiais não estão reagindo com entusiasmo. Então Mazer e o coronel informam que a guerra acabou. É nesse momento que o Ender percebe a terrível verdade. Todas as batalhas que ele travou eram batalhas reais. Ele não estava numa simulação. Em choque e nojo com isso, ele sai correndo da sala, incapaz de acreditar que ele acabou de exterminar uma espécie inteira. O coronel tenta justificar a ele, dizendo que os humanos não tinham escolha, precisavam matar os fórmicos para poder garantir a sobrevivência da humanidade. Mas o Ender discorda. Ele acredita que os alienígenas não queriam lutar, apenas se defender da invasão humana. O coronel Graff insiste que isso não importa, porque os humanos venceram. E Ender, no entanto, argumenta que a forma como venceram importa mais do que o resultado final. De volta aos seus aposentos, ele reflete sobre tudo que começou a revisar ali dos jogos que ele jogou e tudo mais, e de repente percebe algo e sai correndo. Ele explica a Petra que os fórmicos eles estavam tentando se comunicar com ele através das simulações. Agora ele precisa seguir o destino que eles deixaram para ele. Seguindo as pistas, o Ender caminha até o edifício que parece com os cenários vistos lá nos jogos e tal, e lá dentro ele encontra uma estrutura em forma de orbe, a mesma que ele viu antes aonde estava sua irmã. Quando ele avançou, o Ender descobre que é um ovo. Dentro tem pulsando uma nova vida. Então a rainha alienígena surge diante dele. Ela reconhece que o Ender foi o responsável pelo genocídio da sua espécie e se prepara para matar ele. Só que, quando viu as lágrimas dos seus olhos, percebe que ele está arrependido e que ele sente culpa por isso. Então a rainha recua e aponta para o ovo, permitindo que o Ender leve esse ovo com ele. Determinado a corrigir os seus erros, o Ender jura encontrar um novo lar para os fórmicos e acaba partindo para uma galáxia distante, onde poderia ressuscitar a sua civilização. E aí, meus amigos, me diz agora o que vocês acharam desse filme. Se gostaram, não esquece de caprichar no like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho para a gente continuar contando mais histórias como essa. Espero que vocês tenham curtido e eu vejo vocês na próxima. Valeu!